A mentoria executiva para mim foi muito boa, principalmente no sentido de me conectar mais com as pessoas, com o meu time, me ajudou a recuperar pessoas que estavam desmotivadas, desanimadas e hoje estão fazendo uma história de sucesso. Tenho tido feedbacks muito positivos em relação a isso e acho que a gente entender as ferramentas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pequenas mudanças que têm grande impacto, faz toda a diferença. E isso tem sido notório no meu dia a dia profissional. O programa como um todo, né, foi assim, transformador. Foi interessantíssimo as experiências que o Marco trouxe, todos os cases que ele trouxe, essa vivência aí foi muito bom. E interessantíssimo também o planejamento da carreira e como lidar com as situações difíceis. Assim, para mim foi ótimo. Olha, tenho tido já alguns resultados do que eu estou aplicando, principalmente ali quando como conversar, como tratar, como lidar com uma situação, sabe? Como apresentar para o gestor, no liderado, para quem for. É mais assim, o que eu aprendi mais foi como lidar com a situação. Para mim foi o que eu tirei mais produtivo. Ajudou muito. É bem isso que você falou, assim, é como vai apresentar, como está sendo levada a informação, os problemas estão sendo levados com soluções já. Então, isso tudo trouxe um resultado bacana, assim, uma visão um pouquinho diferente. O maior aprendizado é que tudo gira em torno de pessoas. O Marco falou diversas vezes, pessoas. Tudo é pessoas. É como você vai tratar, como você vai conversar, como você vai gerir elas, mas tudo gira em torno de pessoas. Você precisa gostar de pessoas. Hoje, depois de participar com o fechamento da mentoria com o Marco Muraro, acho que fica um super aprendizado de uma construção de um caminho, assim, eu acho que o Marco traz muita clareza para esse desenho de carreira que a gente deve fazer, né? Deixar muito claro os propósitos e objetivos da nossa carreira, só que principalmente o como chegar lá. Então, foi um momento muito, muito rico, acho que une a teoria com a prática, e aí agora a gente tem muito trabalho pela frente para aplicar aí tudo que foi aprendido nessas semanas. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa jornada Carreira de Sucesso. Eu sou Marco Muraro e durante essa jornada eu vou mostrar exatamente para vocês como desenvolver a liderança que inspira pessoas e como construir uma carreira de sucesso. Mesmo que você tenha na sua equipe pessoas difíceis ou não tenha tempo para fazer gestão e liderança dessas pessoas, ou até mesmo ainda não tenha cargos de coordenação, gestão ou líder, esse programa é para você. Durante esses 3 episódios, eu vou trazer dicas importantíssimas de como você se tornar esse líder inspirador e como construir essa carreira de sucesso. Pessoal, antes de entrarmos no conteúdo de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos que vão permear aí ao longo desses nossos 3 episódios, mas que são importantíssimos para que vocês entendam realmente essa jornada, essa construção de uma liderança inspiradora e a construção de uma carreira de sucesso. O primeiro ponto se refere a pessoas. Todo o nosso trabalho, tudo que nós vamos discutir aqui, tudo envolve pessoas. Não existe sucesso sem correto relacionamento, sem a correta forma de trato, sem a correta relação com as pessoas. Liderança é gestão de pessoas. Então, em tudo que nós falarmos, em tudo que nós vamos discutir aqui, nós temos que ter em mente que tudo se trata de pessoas. O resultado vem através das pessoas. Nós precisamos aprender a lidar com elas, nós precisamos extrair o melhor delas. Vocês sabem que hoje em dia até existem diretorias de felicidade nas corporações, porque se sabe que pessoas felizes produzem mais. E a gente precisa entender o que torna essas pessoas mais felizes, por que elas estão felizes, como a gente conecta essa felicidade dentro do ambiente de trabalho, para que elas possam ter a mesma alegria de trabalhar com a mesma alegria que eles voltam para casa. E aí vem o segundo ponto que faz essa conexão, que é o planejamento e o propósito de cada um. Esse é o segundo tema que também vai permear toda essa nossa jornada, porque as pessoas precisam ter um planejamento de carreira, precisam ter um planejamento de aonde querem chegar, mas mais do que isso, elas precisam conectar um propósito muito maior. E essa conexão do propósito de cada um com o seu planejamento de trabalho e a conexão com a empresa que realmente alavanca os resultados. Então, em toda a nossa jornada, nós vamos prestar atenção sempre nesses 2 aspectos.
Pessoas em primeiro lugar e propósito. Propósito dentro de um planejamento. E um propósito que é realmente a utilização das nossas habilidades, utilizar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente faz com maior alegria, aquilo que a gente faz com paixão e que atende à necessidade de outras pessoas. Nosso propósito, ele realmente atinge o seu ápice quando a gente faz aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais tem prazer e tem habilidade e se conecta com a necessidade dos outros. E aí realmente o nosso propósito se encaixa. Então, antes de entrarmos no conteúdo de hoje, dos outros 2 episódios, tenham sempre isso em mente, pessoas e propósito, ok? E ao longo desses meus mais de 25 anos de carreira, desde quando eu comecei como trainee, depois assumindo cargos como diretor executivo, vice-presidente, meu foco sempre foi de formar pessoas, de liderar times, é onde realmente eu sempre foquei meu trabalho, onde eu sempre tive meu prazer maior, realmente é onde meu propósito ali estava. Eu gosto muito, sempre gostei muito dessa atividade, sempre fui muito reconhecido pela forma de gerir e pela gestão de pessoas. Hoje eu posso dizer que existem centenas delas por aí no mercado, em cargos de gerência, de diretoria, que eu tive prazer de ser líder e de participar nessa construção, nessa formação. Mas o importante disso tudo é a conexão, como a gente cria essa conexão com o liderado, com as pessoas. A forma com que a gente consegue formar essas pessoas, extrair resultados delas é através da conexão. E essa conexão só vem se você realmente investe tempo para conhecê-las. Você precisa investir tempo nas pessoas. Muitos pensam que é perder tempo, né? Eu estou perdendo tempo conversando com aquele, com fulano, com ciclano. E, na verdade, a gente está investindo o nosso tempo. A gente precisa entender o que as motiva. A gente precisa colocar as pessoas no centro de tudo, para entender o que as motiva, quais são as dores, como a gente cria conexão, o que elas estão em busca, quais são os verdadeiros propósitos, o que elas estão buscando na sua vida pessoal, para que a gente possa linkar com o ambiente de trabalho. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de coisas que aconteceram na minha vida, rapidamente, alguns exemplos na carreira, que gera essa conexão. Às vezes parecem exemplos até bobos, no sentido de que são tão simples, mas que acabam gerando essa conexão. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Todos têm metas para bater. Todo mundo tem meta, todo mundo faz reunião de atingimento de metas, todo mundo gosta de reconhecer lá o primeiro e o segundo, né? A gente evita, obviamente, de colocar os últimos em exposição, mas a gente sempre, né, procura fazer uma premiação, vamos colocar, comprar um troféuzinho, uma premiação, um destaque, chamar a primeira pessoa, a segunda, e em determinado momento eu criei uma lista. Eu falei, olha pessoal, gostaria que vocês fizessem um wishing list de coisas que vocês gostariam de ganhar, alguns mimos, claro, né? Não iam colocar coisas, não iam pedir uma Ferrari, coisas desse tipo, coisas que pudessem ser acessíveis, como um mimo realmente. E peguei a lista de cada um, e no momento que eu fazia essas premiações, eu mesmo comprava esses mimos para presenteá-los. E para surpresa de todos, eles ficavam surpresos, né? Poxa, que legal, eu ganhei e ainda ganhei um presentinho. Mas não era só o fato de ganhar o prêmio e ganhar o destaque e de ir lá poder falar do porquê que ganhou e dar o seu testemunho, contar para o time inteiro e ganhar um presentinho. É a conexão, é o fato de quem foi lá comprar aquele presente, era eu, era o chefe, era o líder, que saiu, que dedicou seu tempo, que foi procurar, que, por exemplo, embora seja palmeirense, está comprando a camisa para um São Paulino, que está comprando um perfume, que está comprando alguma coisa diferente, que cria uma conexão, que faz com que a pessoa se sinta, poxa, o meu chefe, meu líder, saiu para comprar algo para mim, pensou em mim, fez essa conexão. Coisas simples, mas que tem um tamanho, um efeito enorme. Coisas simples do tipo, você sabe que dia é o aniversário das pessoas do seu time? Você dá os parabéns, se antecipa, sabe que dia... Tem pessoas que eu cheguei a dar os parabéns e que falaram para mim, Marco, eu estou aqui há mais de 10 anos e nunca ninguém me deu os parabéns. Nunca nenhum diretor me deu os parabéns. Então, são coisas tão simples, mas que criam conexão, criam um lado humano, que você começa a se conectar com as pessoas. Tem uma outra passagem que eu gosto também de dividir sempre, é quando eu assumi uma área nova, eu falei, poxa, deixa eu conhecer a atividade de cada um e queria sentir as dores de cada um na sua atividade operacional. E quando eu comecei a sentar e entender o que cada um estava fazendo, eu comecei a me deparar com situações horríveis de trabalho, com problemas de planilhas, problemas de sistemas, problemas entraves, que geravam uma dificuldade
e algo assim muito ruim para se trabalhar, que realmente tirava o prazer de trabalhar. Poxa, coisa simples de resolver. Chamei o pessoal de TI, fizemos o que a gente chama de um expressinho para colocar na fila e fazer, né, uma triagem muito rápida de soluções, e a gente conseguiu trabalhar em mais de 200, 300 itens de melhoria por semana, que em menos de um mês a gente liberou tempo para as pessoas para fazerem algo mais nobre, liberou tempo para atividades melhores e, mais do que isso, o prazer de voltar a ter aquela atividade, de fazer aquela atividade. Então, quando que um diretor, um presidente vai se preocupar, né, com a atividade e com a dor que aquela pessoa está sentindo? Como isso conecta com as pessoas? Como aquilo faz com que ela se engaje? Como faz com que ela realmente, poxa, tem alguém que se preocupa comigo, está se preocupando com o meu trabalho, está se preocupando se realmente estou bem. Então, eu estou dando alguns exemplos, claro que tem muito mais, pessoal, mas só para vocês entenderem que liderança e gestão é servir, é se conectar com as pessoas, é você colocá-las realmente no centro para que você possa ajudá-las, para que elas possam dar o melhor de si. E na medida que você vá conhecendo, você vai entendendo o que realmente as motiva. Um outro exemplo que eu sempre gosto de dar é quando a gente começa a conhecer as pessoas, começa a entender os sonhos de cada uma. E nem sempre o sonho daquela pessoa está diretamente conectado com o propósito da companhia. O propósito da companhia tem o propósito dela, mas o propósito da pessoa pode ser totalmente diferente. Pode ser de abrir algum negócio, pode ser de abrir um restaurante, de abrir uma livraria, de abrir um salão de beleza. E quando essas pessoas revelam isso, a nossa posição não deve ser, nossa, eu sou contra, então não quero essa pessoa trabalhando comigo. Muito pelo contrário, é como eu conecto a atividade dela na empresa com esse sonho. Porque a hora que eu consigo mostrar para a pessoa que aquela atividade que ela faz no dia a dia está conectada com a possibilidade de atingimento do sonho e do propósito dela de vida, ela se dedica de uma forma nunca vista antes. E era o que geralmente acontecia. E as empresas, os líderes têm medo. Não, imagina, ela vai trabalhar aqui, depois vai sair. Claro, ela tem que trabalhar para ser feliz, ela tem que atingir o propósito dela. Agora, enquanto ela estiver ali com você, com a empresa, ela vai dar o melhor, ela vai estar engajada 100%, porque aquele trabalho, aquele tijolinho que ela está colocando a cada dia, é o tijolinho do restaurante dela, o tijolinho do salão de beleza dela, porque aquele é o sonho dela, o que está conectado com o sonho da empresa, porque ela sabe que na medida que ela conseguir conectar o sonho da empresa, conseguir fazer com que a empresa atinja aquele sonho, atinja aqueles resultados, atinja aquele propósito, ela também vai estar ganhando mais, ela também vai estar prosperando, ela também vai estar crescendo e vai estar conseguindo acumular os tijolinhos necessários para o propósito dela. Agora, como você consegue conectar isso se você não conhece as pessoas, se você não ajuda as pessoas, se você não dá essa possibilidade, inclusive ajudando a estruturar uma forma de que ela possa construir aquilo? Muitas vezes eu passava dicas de como ela deveria estruturar um business plan para um negócio específico, ou um tempo necessário para ela pudesse se dedicar à atividade X, sem prejuízo ao trabalho. Agora, o tempo que ela estava ali comigo, na empresa, na conexão, era uma atividade com engajamento 100%. E na medida que você conhece as pessoas, você conhece o talento das pessoas, o que as pessoas realmente têm de melhor. E você começa a colocar no lugar certo, porque as atividades são desempenhadas com as pessoas no lugar certo. Às vezes nós colocamos as pessoas no lugar errado. E aí as coisas não acontecem e a gente fala, poxa, fulano não é bom naquilo, fulano não é bom naquele trabalho. Mas de repente eles estão no lugar errado. Nós é que precisamos identificar isso e colocar de acordo com o perfil correto. E você não consegue fazer isso se você não entende das pessoas, se você não faz essa conexão, se você não conhece as pessoas. Então a gente precisa, de fato, colocá-las no centro, entender, conhecer, motivar, para que a gente possa entender qual é a motivação, entender qual é o sentido, o que elas estão buscando. E quando a gente conecta isso com o propósito da companhia, os resultados são espetaculares, o engajamento cresce a níveis espetaculares. A gente consegue, criando essa conexão do líder com os liderados, realmente um resultado magnífico. Então, antes de a gente realmente começar o nosso conteúdo de hoje, eu queria fazer um pouquinho dessa introdução para vocês, falando de pessoas, falando de propósito, falando dessa conexão, como isso é importante, porque isso vai permear a nossa jornada desses 3 dias ao longo dos nossos assuntos, ok? Então, vamos começar aí a nossa jornada de hoje, dentro do nosso conteúdo.
e o nosso conteúdo de hoje é sobre o que não fazer. Exatamente, o que não devemos fazer. A gente vai pensar aqui em várias questões que acontecem no dia a dia, que passam desapercebido e a gente acaba fazendo e não deveríamos. Então essa vai ser a nossa jornada de hoje. Você é analista, coordenador, gerente, seja lá o cargo que você tenha, você coloca, deposita na empresa a sua carreira, o seu plano de carreira, como se eles fossem total responsáveis para que isso acontecesse. Você tem ótimos resultados, você faz tudo direitinho, mas de repente passa o final do ano e você não teve aquela promoção esperada. Essas coisas acontecem com vocês normalmente. Pessoal, eu vou contar aqui um segredo para vocês. Mais de 90% das pessoas com que eu lidei ao longo da minha carreira não têm um planejamento de carreira e acabam depositando essa expectativa para a empresa. E aqui é o primeiro ponto que você não deve fazer. Deixar com que esse planejamento de carreira ou essa gestão fique a cargo da companhia. Existem empresas que fazem isso muito bem, mas a grande maioria não tem isso de forma bastante equilibrado e bastante sistematizado, e você precisa ser o protagonista da sua carreira. Então, o primeiro ponto que você não deve deixar, não deve deixar de fazer ou não deve deixar que os outros façam é o seu plano de carreira. Então, você precisa planejar aonde você quer chegar. Você, na posição onde você está, o que você almeja? Você já pensou nisso? Já pensou que onde você gostaria de estar daqui a 1 ano, 2 anos? Você queria ter uma promoção de júnior para pleno, de pleno para sênior, gostaria de ser gerente? Ok, coloca no papel, começa a escrever o que você gostaria de chegar, onde você gostaria de estar e começa a mapear as competências necessárias para que você chegue lá. Porque a maioria não faz isso. Então, a primeira coisa a não fazer é não construir um plano de carreira. Você precisa construir isso, você precisa começar a mapear. Porque se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Você vai ficar lá parado, fazendo o seu trabalho, e de repente você não sabe por que não foi promovido, você não sabe por que não conseguiu ir para a função A ou para a função B. Então a primeira dica é coloque no papel, comece a mapear. E como você faz isso? Se você tem uma meta, um objetivo, espera ser um pleno, um sênior, um coordenador, um gerente, enfim, coloque no papel e comece a discutir com o seu chefe, com o seu líder imediato, quais são os atributos, quais são as habilidades necessárias que você precisa desenvolver. Aí você vai falar, pô Marco, mas eu não tenho esse tempo com o meu chefe, eu não tenho essa liberdade. Você precisa achar esse tempo. É a sua carreira que está em jogo, você não pode delegar isso para ninguém. E é um tempo que você vai encontrar, 15 minutos, 20 minutos. Você não pode esperar depois de 1 ano descobrir que o seu chefe esperava A e você fez B e por isso que você não foi promovido. Porque nem todo chefe vai ser aquele chefe que vai te dar o feedback constante, que vai te dar o feedback a cada 3 meses, que vai te orientar em todos os sentidos. Ele pode simplesmente chegar no final do ano e falar que você não foi promovido porque você não fez determinada função, porque você precisa se desenvolver em determinada habilidade, e você poderia ter ouvido isso antes e ter se preparado nesse sentido. Então, planeje, coloque no papel e comece a entender o que precisa ser melhorado. Primeira coisa, conversar com o seu líder, conversar com o seu chefe, para que você possa identificar e mapear essas competências. A partir daí que você mapeou, identificou e colocou no papel, o plano de ação para começar a desenvolvê-las. Bom, como que eu posso desenvolver A, B e C? Da mesma forma, conversando com o chefe, ele pode te dar dicas. Outras formas são fazendo cursos, outra forma é observando. Você começa a observar como são as pessoas que você almeja, como é que elas agem, como é que elas trabalham, né, quais são as habilidades, e começar a mapear e colocar no seu plano de desenvolvimento todas essas questões. Claro, além de tudo que você tem que entregar no seu dia a dia, além de todos os resultados, você tem que começar também a trabalhar no seu plano de desenvolvimento, para que você possa chegar lá. Você não pode ser um acaso da vida, você tem que fazer você acontecer, e isso passa por um planejamento. Então, o primeiro ponto é, não deixe de fazer o seu planejamento de carreira. O segundo ponto que vocês não podem errar e não podem, enfim, deixar de fazer o erro que a gente comete, ou que a gente faz que a gente não deveria fazer, é focar somente nos nossos pontos fracos quando nós temos nossos feedbacks ao longo da nossa carreira. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Geralmente quando nós temos os feedbacks, e quando nós temos ao longo, muitas vezes uma vez por ano,
muito foco vem nos pontos a desenvolver, né? A gente chama de pontos fracos, mas o correto é chamar pontos a desenvolver, que a gente, olha, tem que desenvolver isso, legal, faz sentido, né? A gente precisa desenvolver habilidades para atingir a posição A, B ou C, faz todo sentido, então a gente sabe que tem que atingir um mínimo naquela habilidade para poder atingir aquela posição, mas eu preciso chamar a atenção de vocês que não são essas habilidades que vão lhe tornar referência. O que vai lhe tornar referência numa companhia, o que vai realmente chamar a atenção de todos numa companhia é justamente quais são os seus pontos fortes. E esses pontos poucas vezes são chamados e são prestados atenção nos feedbacks. Então a gente precisa começar a prestar atenção em quais são os seus pontos fortes. Você precisa começar a realmente entender e perguntar quais são esses pontos. Começar a se conhecer, praticar o autoconhecimento, porque investindo neles, trabalhando neles que você vai tornar-se referência muito mais rápido em determinado assunto. Qualquer um de nós pode pegar uma habilidade que a gente não tem domínio, estudar, se desenvolver, se esforçar e chegar em atividade e ser muito bem reconhecido por aquela habilidade. Só que a gente vai levar muito mais tempo do que numa habilidade que nós já somos bons naturalmente. E é nesse sentido que eu quero dizer, quanto mais a gente investe naquilo que a gente já é bom naturalmente, que a gente tem facilidade, mais rápido a gente se destaca, mais rápido a gente é reconhecido. E as pessoas começam a nos procurar em função dessas habilidades. E a gente começa a ser notado, a gente começa a ser reconhecido. Então, e é ali que a gente começa a criar uma referência, ali é que a gente começa a criar um diferencial. Então, a gente melhora as habilidades que temos que melhorar para atingir as posições, é que faz sentido, não tem problema nenhum. Mas aquilo que a gente vai se tornar referência é justamente nas habilidades onde nós somos mais fortes. E por que isso é tão difícil de nós enxergarmos? Primeiro porque desde a nossa infância nós somos realmente sempre focados, né, e cobrados para melhorar naquilo que nós não éramos bons. Então, né, nossos pais, mães, tios, avós sempre nos cobravam, olha, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, precisa melhorar na matéria, faz recuperação, faz aula particular ou no comportamento. Nós éramos cobrados para isso. E naquilo que nós éramos muito bons, não era comum falar para a gente, olha, você é muito bom nisso, é muito bom naquilo, porque às vezes parecia até um pouco pedante ou arrogante dizer que você era muito bom naquilo. Só que isso nos trouxe uma certa dificuldade para crescer sabendo quais eram as nossas habilidades. E uma outra dificuldade que a gente acaba carregando para descobrir isso é que naquilo que nós somos muito bons, para a gente é natural. Então a outra pessoa fala, nossa, fulano, como você é bom nisso, você fala, nossa, você acha? Para mim é tão natural. Claro que é natural, porque para quem é muito bom é natural, só que não é para os outros. Então a gente precisa realmente começar a ficar muito atento no que nós somos muito bons, porque ali está a chave das nossas maiores habilidades, da onde a gente vai poder crescer mais rapidamente, da onde a gente vai criar o referencial e vai estar muito próximo do nosso propósito, daquilo que a gente ama fazer, daquilo que a gente faz com paixão. Então esse é o segundo ponto que a gente não pode fazer. Focar somente nos pontos a desenvolver. A gente precisa focar nos pontos onde nós somos fortes. Tá? Não esqueça disso, esse é um ponto muito importante. Então o primeiro ponto foi, não podemos deixar de fazer o nosso planejamento, não podemos deixar de focar nos nossos pontos fortes. E o nosso terceiro ponto, como não poderia ser diferente, é você não ter tempo para falar com as pessoas. O que eu não posso fazer? Não ter tempo para falar com as pessoas. Se você só tem tempo para fazer reunião em grupo, fazer reunião com o time todo, enfim, isso a gente tem que ter o tempo, óbvio, mas se você só tem tempo para isso, você está deixando de fazer a coisa mais importante que tem. A gente precisa também conversar com as pessoas de forma individual. Eu preciso criar conexão, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso entendê-las melhor, eu preciso saber mais sobre cada um para que eu possa extrair o melhor de cada uma delas. Como eu já falei, uns exemplos logo no começo dessa nossa jornada de hoje. Então, o primeiro ponto é, faça reunião em time, faça reunião em grupo, está tudo certo, elogie em público, chame a atenção em separado, mas faça sempre reuniões com o seu time. Abra tempo na agenda, é importantíssimo. As pessoas precisam de uma escuta ativa. O líder precisa escutar. As pessoas precisam se sentir ouvidas,
precisam dessa empatia, precisam dessa compaixão, precisam desse lado do líder, de estar ali, né, podendo ouvir, atender. E quando você vai ouvir, realmente você entrar naquele estado, né, que a gente chama de T0, ou seja, realmente estou ali pronto para te ouvir, sem nada me distraindo, sem nada me atrapalhando, para que eu possa estar inteiro, para que o líder para que eu possa ouvir o liderado, para que eu possa ouvir a pessoa do meu time e eu possa ajudá-lo de alguma forma e entendê-lo e conhecê-lo mais. Então, esse é um ponto fundamental para quem quer desenvolver uma liderança inspiradora, para quem quer realmente criar essa jornada de liderança, se desenvolver com isso, é começar a criar escuta ativa. É muito difícil encontrar pessoas que saibam escutar. Vocês podem reparar, comecem na jornada, aí na caminhada de vocês, nos amigos, você começa a falar, mal você começa a falar, já tem outro falando em cima de você. Eu também, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Todos querem falar de si, todos querem falar da sua história, todos querem contar, mas aquele que escuta, que espera escutar primeiro para depois falar a sua história é muito raro. E isso, pessoal, não tem preço, porque isso mostra a atenção, as pessoas querem se sentir pertencentes, querem ser ouvidas, querem, sabe, elas precisam disso. E quando você encontra um líder, uma pessoa que faz esse papel, que escuta de forma ativa, que realmente passa a entender, você cria uma conexão muito grande. Agora, se você só fala em grupo, só fala em time, só fala todo mundo junto, e as pessoas estão falando ali uma do lado da outra, você não consegue capturar 100%. Então, isso é importantíssimo, a gente tem que estar com o time o tempo inteiro. Mas a gente precisa separar momentos, nem que seja 10, 15 minutos, como é que tá, como é que são as coisas. Claro, a gente não vai ser invasivo, as pessoas vão se soltando e vão falando na medida que elas se sentem seguras, na medida que você conquiste a confiança, para que aquilo vá ficando cada vez mais forte e isso vai construindo cada vez mais confiança e o time vai ficando cada vez mais forte. Então a terceira dica do que não fazer é não fazer as reuniões individuais, não ter tempo para o seu time e para as pessoas. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem alguns pontos do que não fazer nesse processo de liderança, eu vou passar para vocês quais são os 3 pilares de uma construção de carreira de sucesso e como construir essa liderança inspiradora. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, porque esse aqui já está ficando grande demais, então a gente vai encerrar o nosso episódio hoje. Mas antes eu queria perguntar para vocês, ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que nós comentamos aqui, ou quisesse realmente perguntar algo, utilize a nossa comunidade que vai ficar aberta essa semana para fazer a sua pergunta e eu vou fazer questão de respondê-la, ok? Então você pode acessar a comunidade, deixa lá a sua pergunta, que até o final da semana a gente vai responder todas as questões e no próximo episódio, como eu falei, eu vou trazer os 3 pilares que constroem essa carreira de sucesso, que ajudam na formação da liderança inspiradora. Então vejo vocês no próximo episódio. Grande abraço!